Eu nunca esquecerei o dia em que ouvi da boca da minha própria mãe que eu era um peso morto diante de toda a família, e pior, todos riram. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou, e ao mesmo tempo, nasceu. Eles pensaram que eu ia chorar, pedir perdão, implorar por amor. Mas o que eu fiz ninguém jamais imaginaria. Enquanto minha irmã mimada continuou vivendo como uma princesa, sendo tratada como a filha perfeita, eu desapareci do mapa. Ninguém imaginava o que eu estava construindo em silêncio. Eles só descobriram quando já era tarde demais, quando viram meu nome estampado em sites internacionais e perceberam que a fracassada agora era milionária e dona de uma empresa gigantesca em Portugal. Aí, sabe o que eles fizeram? Exigiram que eu os resgatasse. Mas o final dessa história não é o que eles esperavam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde muito cedo, eu aprendi que dentro da minha casa existiam categorias de valor. E eu, claramente, não pertencia à categoria das pessoas que importavam. Enquanto minha irmã caçula era tratada como a joia rara da família, eu era apenas o resto. Não importava o que eu fizesse, notas altas, medalhas, prêmios, responsabilidades, tudo era invisível quando comparado às conquistas dela, que nem eram tantas assim, mas bastavam para meus pais a tratarem como se fosse a reencarnação do sucesso. Eu cresci ouvindo frases que deveriam motivar, mas que sempre vinham carregadas de veneno. Você precisa tentar ser igual à sua irmã, porque você não pode nos dar orgulho como ela, você nasceu para ser problema, não solução. Com o tempo, aprendi a não esperar reconhecimento. Me tornei silenciosa. Enquanto minha irmã vivia de festas, viagens e mesada, eu estudava em segredo, trabalhava o que podia e guardava cada real como se fosse ouro. Meus pais diziam que eu era mediana demais para sonhar alto. Eu sorria, baixava a cabeça, e continuava. Dentro de mim, uma chama ardia, uma fome de provar que eu podia chegar longe, mesmo sendo a filha que deu errado. Mas o momento definitivo, o que fez minha vida virar do avesso, aconteceu numa reunião de família no domingo de Páscoa. A casa estava cheia, primos, tios, avós e amigos. Minha mãe, com uma taça de vinho na mão, adorava expor a vida alheia como se fosse troféu. E naquela tarde, ela resolveu se exibir às custas da minha humilhação. Tudo começou quando uma tia perguntou se eu já tinha planos para o futuro. Eu respirei fundo e contei, com cuidado, que estava estudando logística e comércio exterior, que tinha conseguido um estágio na área, e que estava planejando abrir uma pequena empresa quando fosse possível. Antes mesmo de terminar, minha mãe soltou uma gargalhada que cortou o ambiente inteiro. Empresa? Pelo amor de Deus, né? Essa menina é um peso morto, vive de tentativa e erro. Ela nunca vai dar em nada, disse, autossuficiente para todos ouvirem. As risadas vieram rápido, primeiro as delas, depois as dos convidados. Meu pai concordou com a cabeça, como se confirmasse uma grande verdade revelada. Minha irmã gargalhou tão alto que lágrimas escorreram. Eu senti meu rosto queimar, minhas mãos tremerem, e um silêncio interno tomou conta de mim. Naquele instante, percebi que eu nunca seria valorizada ali. Nunca. Foi naquele mesmo dia que algo em mim morreu e outra coisa nasceu. Não discuti, não gritei, não chorei. Apenas ajudei a recolher os pratos, agradeci pela tarde e voltei para o meu quarto com um sorriso que ninguém entendeu. Naquela noite, comecei a organizar minha saída, não apenas daquela casa, mas do país inteiro. Meus pais achavam que eu passava tempo demais no computador, mal sabiam que eu estava montando um plano de negócios, buscando oportunidades no exterior e preparando minha mudança para Portugal em silêncio absoluto. 2 meses depois, quando completei 23 anos, coloquei minha mochila nas costas e simplesmente fui. Não deixei carta, não mandei mensagem, não dei explicação. Eu não devia nada àquelas pessoas que sempre me lembraram que eu era menos. A única coisa que deixei para trás foi uma frase no espelho do meu quarto, escrita com batom: peso morto não carrega ninguém, mas quando para de carregar, voa. Eles acreditaram que eu estava indo para um intercâmbio curto, talvez uma tentativa frustrada que terminaria com meu retorno derrotado.
mal sabiam que eu já tinha conseguido meu primeiro emprego em Lisboa e que aquela era apenas a primeira peça de uma engrenagem muito maior. Eu estava indo construir a vida que eles juravam que eu nunca seria capaz de ter, uma vida que não incluiria nenhum deles. Eu entrei no avião como a filha rejeitada e invisível. Mas jurei a mim mesma que, quando descesse dele, seria outra pessoa. Não mais o problema da família. Não mais a que envergonha. Eu seria o que sempre tive potencial para ser, mesmo que ninguém tivesse notado. E foi assim que, sem olhar para trás, comecei a trilhar o caminho que transformaria a garota humilhada no domingo de Páscoa, na mulher mais poderosa que aquela família um dia aprendeu a temer. Quando o avião pousou em Lisboa, senti algo que nunca havia experimentado: leveza. Não porque a mudança seria fácil, mas porque, pela primeira vez, eu estava no controle da minha própria história. Não havia olhares de reprovação, comparações injustas, nem vozes dizendo que eu era um fracasso. Havia apenas eu, minhas malas, meus sonhos e um país inteiro pela frente. Os primeiros meses foram sofridos, mas libertadores. Trabalhei como atendente em uma pequena transportadora perto da Praça do Comércio e dividia um quarto com mais 2 brasileiras em um apartamento antigo com paredes finas e janelas que batiam com o vento. Não era glamouroso, mas era meu. Sem críticas, sem cobranças, sem comparação com a minha irmã. Meus pais acreditavam que eu estava perdida pelo mundo, que era questão de tempo até eu voltar arrependida. Só que cada noite de trabalho, cada hora extra, cada centavo economizado me lembrava de que eu estava exatamente onde precisava estar. Eu ouvia meus colegas comentarem sobre o mercado europeu de logística, sobre oportunidades de expansão na área de e-commerce, sobre empresas portuguesas com dificuldade para suprir a demanda crescente. Eu prestava atenção em tudo e estudava. Fazia cursos gratuitos online, lia até de madrugada, aprendia a legislação de importação e exportação e observava tudo com olhar clínico. Enquanto isso, meus pais publicavam fotos da minha irmã em restaurantes caros no Brasil, viagens pagas com o cartão deles, elogios intermináveis sobre como ela era o orgulho da família. Eu via tudo em silêncio. E estudava mais. Um dia, o dono da transportadora, seu Gonçalo, me chamou na sala dele. Pensei que seria um aviso ou uma bronca. Em vez disso, ele perguntou: "Tu tens alguma ambição além de trabalhar no balcão?" Respondi com sinceridade: "Quero aprender. Quero crescer. Só preciso de oportunidade." Ele sorriu, talvez vendo em mim aquilo que minha família nunca viu. A oportunidade nasce quando alguém está disposto a assumir responsabilidade. Acha que consegues? Concordei. Na semana seguinte, virei assistente operacional. Depois supervisora. Depois coordenadora. Eu não descansava, não por obsessão, mas por um acordo íntimo comigo mesma: nunca mais deixariam me chamar de peso morto. 3 anos depois da minha chegada a Portugal, mesmo jovem, eu já era conhecida no setor. Empresas começaram a pedir consultoria informal, e eu percebi que estava pronta para criar algo grande, já algo meu. Foi então que uma oportunidade inesperada surgiu: a transportadora na qual eu trabalhava entrou em crise financeira. Em vez de pânico, eu enxerguei possibilidade. Enquanto todos falavam em falência, eu vi potencial. Passei noites estudando relatórios, custos, rotas, integração tecnológica, fluxo de mercadorias. E então apresentei uma proposta: comprar a empresa, aproveitar a estrutura existente e modernizar tudo com processos automatizados. Seu Gonçalo me olhou como se eu fosse louca. "E vais comprar com que dinheiro, minha querida?" Foi quando eu revelei o que ninguém imaginava: eu vinha investindo em silêncio desde os meus 18 anos, fundos, ações, criptomoedas, economias de todos os estágios e freelas. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para dar o primeiro passo. E eu tinha algo mais valioso do que dinheiro: conhecimento, visão e uma vontade feroz de dar certo. A transação levou meses, mas se concretizou. A empresa passou a se chamar Atlas Logística Internacional, um nome que eu escolhi não por acaso. Eu havia carregado o mundo nas costas durante anos sem reconhecimento. Agora eu carregava apenas o meu próprio destino. No início, éramos só 8 funcionários. 6 meses depois, éramos 23. Um ano depois, 70.
A Atlas se tornou referência na integração logística entre Europa e América do Sul. Negociamos contratos com gigantes do e-commerce, implementamos tecnologia avançada para rastreamento de cargas, abrimos centros de distribuição em Lisboa, Porto e Castela. A expansão era inevitável. E eu, a filha esquecida, a vergonha da família, era o nome por trás de tudo. Mas foi no mesmo ritmo que o sucesso crescia que o silêncio do meu passado começou a tremer. Um vídeo meu em uma palestra sobre logística viralizou, e a legenda exibia claramente meu nome e o logo da Atlas. Em questão de horas, centenas de pessoas compartilharam. No dia seguinte, minha caixa de mensagens explodiu. Parcerias. Convites. Propostas. E entre tantas notificações, reconheci nomes que eu nunca imaginei ver novamente. Minutos depois, chegou uma mensagem direta no meu Instagram: "Mãe, não acredito que é você nesse vídeo. Estamos chocados. Você está rica? Precisamos conversar urgentemente." Eu fiquei olhando para aquela mensagem por longos segundos, sentindo o passado se aproximar como uma sombra tentando invadir a porta da minha vida nova. Eles finalmente tinham percebido, mas estavam prestes a descobrir algo ainda mais importante: não era mais possível voltar. Fiquei mais de 15 minutos olhando para aquela mensagem da minha mãe, como se as palavras fossem algum tipo de portal de volta ao inferno emocional que eu havia deixado para trás. Estamos chocados. Você está rica? Precisamos conversar urgentemente. Não havia parabéns. Não havia orgulho. Não havia reconhecimento pelo esforço, pelo estudo, pela luta. Havia apenas interesse, exatamente como eu sempre soube que haveria. Não respondi. Apenas silenciei as notificações e voltei para a rotina. Conferi os relatórios de operação do novo centro logístico em Valência, revisei projeções de demanda e participei de uma call com uma gigante internacional de e-commerce. Meu império continuava crescendo independentemente da súbita curiosidade da minha família biológica. Mas ignorá-los foi como cutucar um vespeiro. No dia seguinte, meu pai mandou mensagem: "Filha, você precisa ajudar a família. Somos seus pais." Depois, a minha irmã: "Agora que você está bem, chegou a hora de retribuir. Normal. Nos leve para Portugal." Retribuir, eu quase ri. Retribuir o quê? A humilhação? O descaso? O rótulo de fracasso? As mensagens continuaram, todas com a mesma linha de raciocínio: eu devia algo a eles. Eles mereciam desfrutar da minha riqueza. A frase que mais me marcou veio da minha mãe no terceiro dia: "Sua vida sempre foi responsabilidade nossa. Agora é nossa vez de você cuidar da gente." Eu comecei a perceber o desespero nas palavras. Eles não queriam contato afetivo, queriam dinheiro, conforto e vantagem. Eu respondi apenas uma vez, com frieza cirúrgica: "Desejo que estejam bem. Não tenho nada a oferecer." 5 minutos depois, o telefone tocou. Era uma videochamada da minha irmã. Recusei. Depois outra, e outra. Ela insistia como se tivesse direito ao meu tempo. Ignorar se tornou cansativo, mas eu não iria ceder. A pessoa que eu era quando morava naquela casa teria atendido só para evitar conflito. Mas aquela garota tinha ficado no passado. Eu achei que, eventualmente, eles desistiriam. Mas não foi o que aconteceu. 2 semanas depois, enquanto me preparava para uma reunião, recebi uma mensagem de uma vizinha antiga no Brasil, alguém que acompanhava minha família de perto: "Seu pai vendeu o carro. Eles disseram que vão morar com você em Portugal. Estão se desfazendo das coisas para viajar." A notícia me gelou por dentro. Eles não estavam apenas tentando contato. Eles estavam se movendo fisicamente na direção da minha nova vida, como parasitas procurando um novo hospedeiro. Enviei imediatamente um e-mail para a administração do condomínio onde eu morava em Lisboa e para a segurança corporativa da Atlas. Pedi protocolos de bloqueio para visitantes não autorizados e instruções claras para todos os funcionários. Nenhum familiar deveria ter acesso a mim, ao meu escritório ou à minha casa. Alguns dias se passaram sem qualquer sinal.
Comecei a questionar se talvez tivesse sido um boato exagerado, até que, em uma tarde de sexta-feira, ao voltar do trabalho, encontrei o porteiro com uma expressão tensa. Dona, acho que tem umas pessoas esperando a senhora. Meu coração acelerou. Antes mesmo de vê-los, eu sabia quem era. E quando atravessei o saguão, lá estavam eles, meus pais e minha irmã, com malas, bolsas e aquele olhar triunfante de quem tem certeza de que será recebido com tapete vermelho. Minha mãe abriu um sorriso largo e teatral, braços estendidos. Minha filha. Até que enfim vamos ficar juntos. Meu pai completou com falsa ternura, sabíamos que você ficaria feliz ao nos ver. E minha irmã, com deboche, finalmente você tem algo útil para oferecer. Eles realmente acreditavam que bastava aparecer para que eu me curvasse. Eu parei a 3 metros de distância. Não o abracei, não sorri, não dramatizei. Apenas respirei fundo e falei, vocês não são bem-vindos aqui. O sorriso da minha mãe se desfez na hora. Como assim? Somos sua família. Família não destrói a autoestima. Não ridiculariza sonhos. Não chama a própria filha de peso morto diante de convidados. Minha irmã revirou os olhos. Você ainda está com drama por causa daquela brincadeira? Nossa, supera. Aquela frase foi a prova final de que eu não estava diante de pessoas arrependidas. Estava diante de pessoas ofendidas porque eu tive sucesso sem elas. Vocês precisam ir, repeti. Minha mãe avançou um passo. Você é ingrata. Depois de tudo que fizemos por você. A risada que saiu de mim foi silenciosa, mas profunda. Vocês nunca fizeram nada por mim além de me ensinar exatamente o tipo de pessoa que eu nunca quero ser. Eu fiz um gesto para o segurança. Em segundos, minha família inteira estava sendo acompanhada para fora do prédio, confusa, furiosa, chocada com o fato de que o controle que exerceram sobre minha vida inteira tinha acabado. Enquanto as portas se fechavam atrás deles, minha irmã gritou, você vai se arrepender. Cedo ou tarde, vai se arrepender. Eu não respondi. Porque dentro de mim eu já sabia a verdade, o arrependimento nunca seria meu. Eles achavam que tinham viajado para me reencontrar. Mas, na verdade, tinham viajado para finalmente perder o controle sobre mim. Depois daquele dia no saguão, eu realmente acreditei que eles voltariam ao Brasil. Achei que a humilhação seria suficiente para fazê-los desistirem da ideia absurda de viver às minhas custas. Mas subestimei o desespero de quem nunca aprendeu a lidar com limites. 3 dias depois, na manhã de terça-feira, minha equipe jurídica me chamou para uma reunião urgente. Eles tinham recebido uma notificação de um advogado brasileiro representando meus pais. O documento afirmava que eu teria a obrigação de prestar assistência financeira aos genitores, que dedicaram a vida para criá-la e, portanto, têm direito de usufruir dos frutos de sua prosperidade. Eles queriam que a justiça portuguesa determinasse que eu fosse forçada a sustentá-los. O velho manual da família, se conversa não funciona, tentam intimidação. Eu li o documento inteiro, página por página, e senti algo curioso. Não raiva. Não tristeza. Mas uma clareza absoluta, eles realmente acreditavam que eu existia para servi-los. A história da minha vida inteira estava ali, resumida em forma jurídica, que eu nunca fui vista como pessoa. Sempre fui tratada como um recurso. Minha advogada, Ana Luísa, olhou para mim com paciência e profissionalismo. Quer avançar com uma contestação? Eu segurei o riso. Quero avançar com tudo. Chega de fugir. Nos dias que se seguiram, enquanto meus pais e minha irmã continuavam hospedados em um hostel barato em Lisboa, acreditando que, no fim, eu cederia, minha contestação foi protocolada. Ana Luísa não poupou palavras, eu não tinha obrigação financeira porque era adulta, independente e não existia abandono ou vulnerabilidade comprovada. Eles não estavam buscando apoio emocional, mas vantagem econômica. Havia registro de agressões psicológicas e humilhações ao longo da vida. Havia fuga de conflitos, exploração emocional e tentativa clara de extorsão. A audiência preliminar foi marcada para 2 semanas depois. Eu não queria ver meus pais, e não vi. Mas minha irmã, previsivelmente incapaz de se controlar,
começou uma campanha suja nas redes sociais. Postou prints de infância, fotos minhas adolescente, e textos melodramáticos dizendo que eu era egoísta, ingrata e até doente. Dizia que eu os tinha abandonado. O que ela não esperava era que as pessoas não acreditassem nela. Enquanto ela me pintava como vilã, meu vídeo sobre empreendedorismo continuava circulando. Em entrevistas que eu já havia gravado antes desse caos, eu falava de superação, independência emocional, trabalho duro. Meu rosto e minha história estavam em toda parte. Era impossível encaixar monstro ingrato com uma empresária bem-sucedida que começou do zero. E foi piorando para eles quando mais pessoas começaram a expor fatos. Conhecidos da família, vizinhos do Brasil e até professores comentaram em posts que sempre viram a forma como eu era tratada, e que, na verdade, se surpreendiam que eu ainda tivesse tentado manter contato por tanto tempo. Pela primeira vez na vida, a narrativa não estava nas mãos deles. E isso foi o início da queda. Na audiência preliminar, meus pais e minha irmã vieram vestidos como se estivessem indo a um velório, o deles. Sentaram do outro lado da sala, com olhares de falsa fragilidade, esperando que o teatro emocionado convencesse o juiz. Minha mãe começou com lágrimas forçadas. Sua Excelência, nós só queremos recuperar nossa família. Amamos nossa filha. Estamos desesperados para ajudá-la. Eu mantive o silêncio. Observava. Apenas isso. O juiz perguntou: estão em risco social? Sem renda? Sem moradia? Meu pai vacilou. Vendemos nosso carro para vir, porque achamos que ela nos deixaria viver com ela. O juiz ergueu a sobrancelha. Por que acharam isso? Minha irmã respondeu antes de qualquer um: ora, ela ficou rica. É obrigação dela. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu quase tive pena. Quase. Então foi minha vez de falar. Não ataquei. Não gritei. Não chorei. Só relatei os fatos. Fui humilhada pela minha família por anos. Eles nunca acreditaram em mim, sempre me diminuíram. A última vez que nos vimos, minha mãe me chamou de peso morto diante de dezenas de parentes. Hoje, só querem acesso à minha vida porque tive sucesso. Não existe afeto, existe interesse. O juiz não precisou de muito tempo para decidir. Não há fundamento legal para obrigar a reassustentar os requerentes. E, dada a conduta invasiva e oportunista, a aproximação forçada não será incentivada pelo Estado. Processo encerrado. Enquanto saíamos da sala, minha mãe tentou me alcançar, sibilando entre dentes: o mundo dá voltas. Você vai precisar da gente um dia. Eu olhei para ela com uma tranquilidade que só quem renasceu conhece. As voltas do mundo finalmente trouxeram justiça. Eu virei as costas e deixei a sala. E naquele instante, entendi que o laço estava encerrado, não porque eles quebraram, mas porque eu finalmente soltei. Mas a história não parou ali. Eles não desistiriam tão rápido, e eu tinha a sensação de que a queda deles estava só começando. Depois da audiência, esperei que, enfim, eles voltassem para o Brasil. A derrota pública, somada à recusa judicial e ao desgaste emocional, deveria ser suficiente para fazê-los desistirem. Mas eu ainda subestimava a combinação de orgulho ferido com desespero financeiro. Quando pessoas que sempre viveram de aparência perdem o palco, a queda se torna insuportável. Eles continuaram em Lisboa, usando o pouco dinheiro que haviam trazido, acreditando que, com o tempo, eu cederia. Talvez imaginassem que a culpa viria, que eu me sentiria mal por vê-los longe, que a solidão familiar falaria mais alto. Mas haviam esquecido quem eu era agora. A garota insegura do passado tinha morrido no dia daquela reunião de Páscoa. No lugar dela, vivia a mulher que havia construído um império do zero. Com o passar das semanas, o dinheiro deles acabou. E quando o conforto desaparece, a fachada cai. Começaram a aparecer na porta do meu prédio, implorando para conversar. Depois, começaram a aparecer na porta da empresa. Eu não os via, a segurança cuidava de tudo, mas recebia relatórios diários do que acontecia na recepção. Minha mãe chorava teatralmente diante dos funcionários. Meu pai tentava convencer a equipe de que tinham o direito de falar comigo.
Minha irmã exigia tom de realeza, insultando quem não atendia aos caprichos dela. Todas as vezes, o protocolo se repetia, eram removidos. Não havia confronto, gritos, insultos, apenas portas que nunca mais se abririam para eles. A situação começou a se tornar notícia na cidade. Era impossível esconder, uma família brasileira insistindo em invadir a vida de uma CEO famosa. Primeiro, o comentário se espalhou em grupos de Facebook, depois, em fóruns de expatriados e, por fim, em blogs locais. As pessoas sussurravam nos cafés e comentavam nas praças. A história chegou às redes sociais, e o público não ficou do lado deles. Comentários sobre a minha história já existiam, e quando os vídeos e fotos deles gritando do lado de fora da empresa começaram a circular, o julgamento social foi imediato. As pessoas viram o que eu sempre soube, eles não me procuravam por amor, mas por conveniência. Então, o que começou como tentativa de manipulação virou vergonha pública. A gota d'água aconteceu numa manhã de quinta-feira, quando minha irmã, incapaz de aceitar limites, forçou a entrada no saguão da Atlas e tentou subir correndo as escadas até os escritórios. Não chegou longe. Foi contida por segurança e a polícia foi chamada. Quando eles chegaram, ela repetia, transtornada, ela é minha irmã. Ela tem obrigação de me dar tudo isso. Mesmo os policiais, profissionais treinados para a neutralidade, trocaram olhares entre si. A expressão da minha irmã era a de alguém que sinceramente acreditava ter direito à minha vida, à minha casa, ao meu sucesso. Naquele mesmo dia, Ana Luísa, minha advogada, recebeu uma ligação da polícia informando que minha família tinha sido encaminhada a um serviço de assistência social temporária. Eles estavam sem dinheiro, sem lugar para ficar e havia risco de dormirem na rua. Honestamente, aquilo poderia ter mexido comigo anos antes, mas agora, tudo o que eu sentia era distância. Eu não escolhi destruir a vida deles, eles escolheram apostar toda a existência na esperança de que eu fosse sempre fraca o suficiente para carregá-los. Eu segui vivendo. As operações da Atlas continuavam crescendo. Um novo contrato internacional foi firmado. O centro logístico em Valência recebeu expansão. A empresa foi indicada a um prêmio europeu. Convites para palestras não paravam. Enquanto meu mundo crescia, eles se afundavam. Mas eu não estava isenta de turbulências. As redes sociais começaram a se dividir entre pessoas que me defendiam e pessoas que condenavam. Alguns diziam que eu era fria por não ajudar a própria família. Outros afirmavam que eu era exemplo de recomeço. De repente, eu não era apenas empresária, eu era tema de debate público. Durante uma entrevista ao vivo em um evento de logística, o mediador perguntou: como você lida com a pressão de pessoas que dizem que você deveria ajudar sua família agora que tem sucesso? Eu poderia ter ignorado, desviado ou simplesmente dito que era assunto pessoal. Mas eu estava cansada de ter minha história contada por outras pessoas. Respirei e respondi com calma: meu sucesso nunca foi construído graças à minha família, e sim apesar deles. Não é obrigação moral de nenhum filho salvar quem passou a vida inteira sabotando, humilhando ou desvalorizando. Dinheiro não cura traumas. Nem transforma quem nunca quis evoluir. O público inteiro ficou em silêncio. Depois, aplaudiu. A gravação viralizou. Nesse ponto, a queda da minha família foi completa, financeira, social e emocional. A arrogância deles os impedia de voltar para o Brasil derrotados, mas a realidade deles em Portugal era insustentável. O sonho de viver como milionários às minhas custas virou um pesadelo de sobrevivência longe do conforto que sempre tiveram. E ironicamente, quanto mais eles tentavam se aproximar de mim, mais ficavam para trás. Quanto mais eu crescia, mais eles desmoronavam. Mas o capítulo mais decisivo da minha história ainda estava por vir, porque, às vezes, o destino faz questão de encerrar ciclos cara a cara, mesmo quando a pessoa já aprendeu a viver sem eles. E eu estava prestes a enfrentar exatamente isso. A vida seguiu seu curso, como sempre faz. Meus pais e minha irmã desapareceram da minha rotina, não porque eu os bloqueei, mas porque finalmente aceitaram que eu não era mais uma ponte disponível para atravessar crises. O silêncio depois de tantos meses de invasões parecia um presente, e pela primeira vez desde que eu saí do Brasil, senti paz completa.
a Atlas vivia seu auge. Fomos premiados como a empresa de logística mais inovadora da Europa. Um artigo da Bloomberg nos descreveu como o novo modelo de expansão inteligente. Eu havia sido convidada para assumir uma cadeira em um conselho global. Tudo aquilo era grande, mas ainda assim, o maior triunfo para mim sempre seria interno. Eu me tornei tudo aquilo que me disseram que eu nunca seria. 2 meses depois do início do silêncio, recebi uma ligação inesperada da assistente social portuguesa que havia atendido minha família. Pensei em ignorar, mas atendi. Talvez por costume de agora escolher com racionalidade, e não por impulso emocional. Eles voltaram ao Brasil, ela disse. Viajaram sem recursos, mas foram ajudados pela assistência social. Só estamos ligando porque, antes do embarque, sua mãe pediu que deixássemos um recado. Eu fechei os olhos, respirando lentamente. A assistente continuou, ela pediu que avisássemos que um dia você ainda iria sentir falta deles. E que eles estariam de braços abertos quando você precisasse. Eu agradeci pela informação. Nada mais. Não perguntei sobre o estado deles, não desejei boa sorte, não chorei. A ligação terminou ali, e em poucos segundos, senti a confirmação de algo que eu já sabia: eu não devia mais nada àquela história. Não havia dívida emocional, financeira nem moral. A parte deles na minha vida tinha acabado, e eu estava inteira. Com o passar do tempo, algumas pessoas tentaram me convencer a reatar, colegas, jornalistas, até conhecidos do Brasil. Sempre com as mesmas frases vazias: mas é família. Sangue é sangue. Eles erraram, mas te deram a vida. E todas as vezes, respondi com a mesma serenidade: a vida que eu tenho hoje, eu construí sozinha. Alguns entendiam. Outros não. Mas não importava, porque eu finalmente entendia. No ano seguinte, fui convidada para palestrar em um grande evento em Dubai. Era a maior plateia da minha carreira, 5.000 pessoas, dezenas de países representados, transmissão ao vivo internacional. Momentos antes de entrar no palco, senti um frio que não era medo, era consciência da jornada. De onde eu comecei, de onde eu estava. Quando o apresentador me chamou, os telões exibiram imagens da Atlas, dos centros logísticos, das operações internacionais. Meu nome ecoou pelo auditório. Eu respirei fundo, caminhei até o centro do palco e fiquei diante do público. Falei sobre empreendedorismo, disciplina, estratégia, mas, no final, deixei de lado o script. Para muitos aqui, o que eu vou dizer pode parecer forte, mas é verdadeiro. Minha voz soou firme. Nem sempre o que chamam de família é lar. Nem sempre o ambiente em que nascemos é o lugar onde florescemos. Às vezes, a maior prova de amor próprio é sair. Às vezes, a maior coragem é construir a própria vida em outro lugar. E às vezes, a maior vitória é nunca mais voltar. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa, mas de identificação. Eu vi isso nos olhos das pessoas. Minutos depois, todos estavam de pé, aplaudindo. Não pelo império que eu construí, mas pela liberdade que eu alcancei. Quando voltei para Lisboa, encontrei um envelope na correspondência do condomínio. Veio do Brasil, sem remetente. Por um segundo, pensei em jogar fora sem abrir. Mas decidi abrir, não por curiosidade sobre eles, mas para encerrar qualquer brecha que pudesse existir dentro de mim. Não havia carta, nem pedido de desculpas, nem mensagem sentimental. Apenas uma foto da nossa antiga casa no Brasil, vazia, com uma faixa pendurada no portão: vende-se. Deixei a fotografia sobre a mesa. Não senti pena, nem saudosismo, nem rancor. Senti nada. O passado já não tinha poder sobre mim. Naquela noite, do terraço, observei Lisboa iluminada, movimentada, viva, a cidade que me recebeu quando eu não era ninguém e que agora testemunhava cada passo da minha grandeza. O vento tocava meu rosto como quem diz: você chegou onde sempre pertenceu. Pensei em todas as versões de mim: a filha humilhada, a jovem desacreditada, a mulher quebrada, a profissional brilhante, a líder respeitada. E entendi algo profundo: eu não fui rejeitada pela família.
Eu fui escolhida pela vida para algo maior. Eu não perdi pais e irmã. Eu me libertei deles. Algumas histórias terminam com abraços, reconciliações e perdões. A minha terminou com liberdade, e isso sempre foi tudo o que eu precisava. Enquanto as luzes da cidade piscavam, sussurrei para mim mesma: não sou peso morto. Nunca fui. Eu só estava carregando quem nunca deveria ter vindo comigo. E pela primeira vez, naquela noite, eu dormi em paz. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você de alguma forma, e eu quero saber a sua opinião. Você acha que a filha fez certo em romper com os pais e com a irmã mimada depois de tudo que ela passou? Ou você teria agido diferente no lugar dela? Conta nos comentários, eu leio todos. E aproveita também para me dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando, e vou deixar um coração no seu comentário com todo carinho. Antes de ir embora, não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda a história a chegar a mais pessoas, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as próximas histórias, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força, superação e amor próprio. Aqui, toda semana tem histórias fortes, emocionantes e envolventes, e você faz parte disso. Obrigada por assistir, e até a próxima história.